Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. É isso que a palavra do Senhor, que a palavra de Deus faz conosco, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E quando nós encontramos essa palavra, meus queridos, não tem como a nossa vida continuar a mesma, amém? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está aí comigo, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos no 110º dia, 110 dias de propósito aí, nesse segmento de leitura total da Bíblia. Qual é a nossa meta? É chegar até o dia 31 de dezembro, fazendo a leitura total dela. Então hoje, de acordo com o nosso cronograma, estamos no livro de 2 Reis, vamos avançar aí capítulos 5, 6 e 7. Aquele resumão, já eu vou falar para você o que está acontecendo aqui. Muitas coisas poderosas, né? O Senhor usando o seu profeta ali para fazer muitas coisas poderosas. E eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, tá bom? Então, antes de falar dessa palavra, do nosso propósito e desse resumo, eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida, tá bom? Sobre a sua vida, sobre a sua casa, independente de qual seja a tua necessidade. De repente, a tua maior necessidade hoje seja: eu preciso ser mais comprometido com essa palavra, eu preciso estar mais comprometido com o Senhor, eu preciso fazer do Senhor o primeiro na minha vida. Talvez hoje, na sua vida, isso seja o que você mais esteja precisando, porque às vezes a gente coloca outras necessidades, né, queridos, assim, como se fosse o centro, como se fosse tudo que nós precisamos, mas a verdade mesmo é que se nós fizermos do Senhor o centro, o primeiro, né, a sua palavra nos diz isso, todas as demais coisas, é como se fosse uma cachoeira, sabe? Pensa numa cascata assim, né? Então se você fizer do Senhor o primeiro aqui, lá vem a cascata, sabe, sobre a tua vida, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas para você. Então muitas vezes o que está faltando para as nossas vidas é isso, priorizar o Senhor. Talvez esse seja o maior pedido que você tem que fazer hoje para o Senhor, para que você realmente priorize o Senhor nos teus caminhos, tá bom? Então todos vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui pelo Instagram, estamos aqui pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Davi, seja muito bem-vindo, missionário de Deus. Mudei o visual, você achou que ficou bom? Amém, queridos. Então nós podemos orar em nome de Jesus. Você que está aí comigo, que pode nesse momento, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse tempo. Na verdade, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar em todo o tempo, sabe? Na verdade, queridos, Ele diz para nós orarmos constantemente, orarmos sem cessar, orarmos em todo tempo. Então que você possa também adotar esse hábito para a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Então podemos orar? Vamos lá? Amém, Pai. Nós te rendemos graças por esse dia. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que tens feito até aqui. Pai, oramos uns pelos outros porque a tua palavra, Pai, ela nos diz e nos dá essa instrução que nós devemos ser assim e devemos fazer dessa forma, Pai. Oramos porque tu és a nossa esperança, Pai. Tu és tudo que nós temos. Tu és tudo que nós temos, Pai. Nós te pedimos que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer em nós. Nós somos dependentes do Senhor e reconhecemos, Pai, que sem o Senhor, sem ti, Pai, nós nada podemos fazer. Nos ajude a melhorar, nos ajude a fazer do Senhor realmente o primeiro de tudo em nossas vidas. Nós queremos priorizar o Senhor, queremos pegar o nosso tempo, Pai, e fazer o nosso tempo ser mais proveitoso para o Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda a sermos melhores. Oramos, Pai, para que o Senhor alcance também todos aqueles, Pai, que nesse momento estão aflitos, Pai, estão desmotivados, estão com medo, Pai, por N razões, Senhor, razões pelas quais o Senhor conhece. Oramos para que o Senhor alcance cada uma delas agora, Pai. Que todo medo saia, que toda ansiedade, preocupação saia, Senhor, fé sendo gerada dentro delas, porque a tua palavra, Pai, está sendo ministrada e a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A tua palavra, Pai, tem o poder de vivificar mortos. A tua palavra, Senhor, gera situações onde não tem, abre portas onde não tem. Tu és esse Deus, Pai, que faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos.
oramos, te pedimos, Pai. Ajuda-nos, ajuda cada um dos meus irmãos hoje, Pai. É a oração que nós fazemos a Ti. Oramos, reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Reconhecemos que Tu és Senhor de todas as coisas, Pai, inclusive Senhor da nossa vida, Pai. Nos ajude a melhorar. Em nome de Jesus, amém? Ô glória, que bom que você tá aí, olha, que Deus abençoe a sua vida, tá? Saiba que o Senhor, Ele é um bom Pai, Ele é um bom Pai, como bom Pai, Ele sempre sabe dar coisas boas aos seus filhos, Ele é um bom Pai, saiba disso, Ele faz muito mais além do que você pede ou imagina, creia nisso. Tá bom? Então vamos lá, de acordo com o nosso cronograma hoje, nós estamos então em 2 Reis. No livro de 2 Reis, queridos, estamos avançando. Hoje já estamos aí no capítulo 5 e eu vou falar para você agora bem resumidão do capítulo 5 ao 7, o que tá acontecendo aqui. Exatamente, vou te contar tudo. Olha só, eu não sei como é que você faz com a sua Bíblia, eu faço assim, ó. Dá pra ver daí? Olha o tanto que eu marco. E aí depois eu ainda faço um resumo para poder marcar os pontos mais importantes, trazer assim, ó, tudo mastigadinho para você. Para quando você for fazer a leitura, você fala, nossa, pai, eu tô lembrando disso, o Senhor falou comigo mesmo. Eu tô lembrando do que a Mayara falou, amém? Então que isso venha edificar você, tá bom? O propósito aqui de nós estarmos juntos é essa palavra, edificar você, transformar você, para nós fazermos do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Isso. Como é que isso vai acontecer? Como? Verdade chegando para você, conhecendo a verdade, sendo liberto de toda mentira em nome de Jesus. Amém? Esse é o propósito, tá bom? Então vamos lá, olha só. Sem mais delongas, né? Centésimo décimo dia hoje, 110 dias de propósito. Deixa eu contar pra você como é que tá aqui. Como é que então começa o capítulo 5? Olha só. No capítulo 5 vai falar sobre a história de Naamã. Você conhece Naamã? Cara, eu amo a palavra, eu amo essa palavra, porque eu fico maravilhada da forma como o Senhor faz tudo, sabe? Então aqui no capítulo 5 vai falar a respeito de Naamã. Quem foi Naamã? Eu acho que você conhece, já ouviu falar sobre Naamã. Então o capítulo 5 inteiro, ele é reservado para essa história de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército, você sabia disso? Ele era um comandante do exército do rei da Síria, exatamente. E o que aconteceu, queridos? Ele era muito respeitado, ele era alguém de posição, queridos, sabe? A palavra vai nos dizer isso. E graças a ele, o povo teve muitas vitórias, viu? Quero dizer para você que graças a ele, o povo ali estava tendo muitas vitórias. O que aconteceu? Só que ele era leproso, a palavra vai nos dizer que ele tinha realmente uma doença na sua pele. E ali, queridos, por conta disso, né? Assim, deixa eu resumir para você, para não ficar muito longo. Teve uma ocasião que teve uma invasão do pessoal da Síria lá com o pessoal de Israel e eles acabaram trazendo algumas pessoas cativas, né, escravos. E nisso veio uma menininha. E essa menina, ao ouvir falar sobre a situação de Naamã, contou para a senhora que ela servia que havia um profeta em Samaria. Que havia um profeta, isso mesmo, havia um profeta. E ali, queridos, nessa ocasião, ele ficou sabendo então dessa situação. O rei então deu uma carta de recomendação para que ele pudesse procurar o profeta. E eu vou resumir para você. Ele chegou na cidade. Quando ele chegou na cidade, que ele chegou dizendo, olha, eu vim para cá porque eu ouvi falar que aqui tem alguém que pode me curar. O rei então, queridos, a palavra aqui vai nos dizer que o rei de Israel ficou desesperado. Ele rasgou as suas vestes pensando, agora eu tô frito, agora eu não sei o que vai ser da minha vida. O rei, quando recebeu Naamã, ficou desesperado porque pensou que ele tá vindo pensando que sou eu que vou curá-lo, mas eu não tenho como fazer nada por ele. Mas aí, queridos, por conta dessa ocasião, Eliseu ouviu falar que o rei tinha rasgado as suas vestes. Então o que ele fez? Se apresentou, né? Mandou ir lá o mensageiro falar com ele para que então ele pudesse procurá-lo. Como que essa história se resume? Queridos, Naamã vai procurar então o profeta. Só que quando Naamã chega até a casa do profeta, o profeta Eliseu não vai recebê-lo com honras, não. O profeta Eliseu deu um recado para Geazi ir lá falar com ele, simplesmente assim, ó, para você ficar curado, você vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos e você vai ficar bom. Tá bom? Só isso.
Queridos, então pra Naamã isso foi uma afronta. Foi algo assim, como assim, né? Esse homem vai me tratar desse jeito? Não vou de jeito nenhum. A palavra vai nos dizer, queridos, inclusive, que ele ficou indignado. Ele ficou indignado. E ali, queridos, ele começou a falar e se queixar, né, pro pessoal que estava ali com ele, né? Os servos que estavam ali com ele. Uma observação importante, quando Naamã foi para lá, Naamã preparou, queridos, muitos bens para levar, né, para poder abençoar a vida desse homem que iria curá-lo, né? Então ele levou muitas riquezas, tá? Guarda essa informação aí com você. Tá bom. Então o que aconteceu? Enquanto ele estava ali nesse meio tempo, ele estava conversando ali com seus servos ali. Aí eles falaram assim para ele: mas Senhor, e ele não gostou da ideia, tá bom? Se queixou porque tantos rios que haviam ali, como é que ele manda ele logo pro Rio Jordão, né? Não fazia sentido nenhum. Queridos, moral da história para que você entenda. O que ele fez? Tava indo embora. E ali os servos falaram: mas Senhor, se o profeta tivesse falado para você fazer uma coisa bem mais difícil, você não iria fazer? E ele pensou: é verdade, eu faria. Então faça o que ele está mandando. Queridos, a palavra vai nos dizer aqui que ele deu 7 mergulhos, né, queridos? E que na 7ª vez que ele deu o mergulho, ele ficou purificado. A palavra vai nos dizer que a sua pele ficou completamente limpa, como a de uma criança, né? Então, Naamã voltou até a casa do profeta, né? E queria honrá-lo de toda forma, né? Por conta daquilo que havia acontecido. Mas ali o profeta se recusou e falou: de forma nenhuma, eu juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que eu não aceitaria presente algum. E Naamã insistiu: por favor, receba. E ele não recebeu. Moral da história, eu vou te contar. Ok, Naamã então se despediu, estava indo embora, estava tudo certo. Só que, queridos, Geazi, infelizmente, teve um pensamento diferente. A palavra vai dizer exatamente isso. Ele olhou aquela ocasião ali, quando Eliseu falou para ele: vai em paz, né? E ali, Eliseu pensou, o servo do profeta Eliseu, Geazi, ficou pensando o seguinte: não pode despedir assim não. Como assim? Ele não vai pegar nada depois de tê-lo curado? Ele realmente deveria dar alguma coisa. Queridos, por conta própria. Ele vai em busca, ele vai e volta para poder encontrar Naamã. Naamã já tinha avançado. Chega para Naamã e inventa uma história dizendo que estavam chegando ali como se fossem 2 aprendizes de profeta, né, naquela ocasião ali, e que ele precisava mandar 35 quilos de prata naquela ocasião, mandar 2 vestes bonitas de festa. E ali Naamã, tão grato, falou: claro, eu vou dar o dobro. E Naamã deu o dobro, sabe? Deu 70 quilos, a palavra vai nos dizer aqui. Queridos, só que antes de Geazi chegar à casa do profeta, o que ele fez? Guardou em casa. Guardou em casa achando que poderia esconder do profeta Eliseu. E ali a palavra diz que quando ele então chegou até a casa de Eliseu, Eliseu perguntou para ele: Geazi, por onde você andava? Por onde você andava? E ele respondeu: tava em lugar nenhum, fazendo nada, tava por aí, tava de bobeira. E ali o profeta, já, queridos, com toda a revelação clara, olha o que ele disse para ele: Geazi, você não percebe que eu em espírito estive com você, com Naamã, quando ele desceu e foi ao seu encontro, quando ele deu aquelas quantias para você? E ali, queridos, resumindo, a palavra vai nos dizer que o profeta virou para ele e disse: olha, então, porque você fez isso, né? Porque você fez tudo isso, virá sobre o teu corpo toda a lepra que era de Naamã, e não só sobre você, como também de todos os seus descendentes. Queridos, a palavra vai nos dizer que quando Geazi saiu dali, ele já estava tomado de lepra. Foi isso que aconteceu. Acabou o capítulo 5, vamos para o capítulo 6 rapidamente, 6 e 7, já vamos finalizar hoje o nosso devocional. Fica aí. Fala a verdade. Fala a verdade que esse Deus não faz. Olha só que coisa, 7 mergulhos no Rio Jordão, né? Realmente é uma coisa assim, que se você for olhar pelos olhos naturais, não se explica, né? Mas ele foi curado. Amém? Então vamos lá. Capítulo 6, olha só o que aconteceu no capítulo 6. A palavra vai nos dizer que um dos discípulos, né, do profeta Eliseu falou o seguinte: mestre, o lugar onde nós estamos nos reunindo é muito pequeno, a gente está precisando de um lugar maior, né? Então a gente achou por bem ir até o Rio Jordão, onde podemos cortar alguns troncos, né, para a gente poder construir umas acomodações maiores. O que você acha? Aí o profeta falou: não, por mim tá tudo bem, eu concordo, tá tudo certo. Queridos, a palavra vai nos dizer então que eles então reuniram os servos, foram para lá e eles começaram a derrubar as árvores, né? Só que eles foram cortando muitos e muitos troncos, até que um machado caiu na água
Isso. E ali o servo chega para o profeta Eliseu e fala bem assim: meu senhor, o que eu vou fazer agora? Esse machado era emprestado. Queridos, um machado, ele é pesado, tá bom? Ele é de ferro, tá? Só para te lembrar. E ali o machado tinha se perdido na água e afundado. E ali o profeta fala assim para ele: mas onde caiu? E ali ele mostrou o lugar. Então o profeta cortou uma vara, a jogou na água. E ali, queridos, onde o machado havia afundado, o ferro voltou para a superfície. Você tá entendendo o que aconteceu aqui? Ele pegou uma vara, tocou na água e ali o ferro que tinha afundado do machado subiu, flutuou. É isso mesmo, é isso que está dizendo aqui na palavra. Eu fico maravilhada também com tudo que o Senhor fez. Continuando então, o que aconteceu? Então foi isso, o jovem estendeu a mão na água, guardou o machado ali que era emprestado, tudo certo. Continuando, o que mais aconteceu no capítulo 6 de 2 Reis aqui, queridos? A palavra vai nos dizer que o homem de Deus aqui nesse caso, né, o mensageiro do rei, pegou e falou o seguinte: olha, tem uns sírios, né, que estão descendo para cá. Aí o rei de Israel mandou soldados irem investigar qual era essa situação das tropas da Síria, né, que estavam indo para lá nessa ocasião. E viram que era verdade. Então, com isso, eles se livraram, né, de uma derrota, porque todas as vezes, olha só como é que é. Deixa eu explicar para você. Todas as vezes que o rei da Síria, preparava alguma coisa contra o povo de Israel, sempre o profeta era usado para alertar eles antes. Então, ou seja, nunca era eficaz, eles sempre perdiam, nunca dava certo, eles nunca venciam, né? E ali o rei da Síria ficou enfurecido, a palavra vai nos dizer, convocou todo mundo e falou o seguinte: tem um espião aqui entre nós, tem alguém que está escutando o que nós estamos falando, né? E está compartilhando com o povo de lá, não é possível, como assim? A gente nunca vence, né? Então, em outras palavras, ele disse isso: todos os meus planos estão sendo conhecidos por ele. Queridos, a palavra vai nos dizer que ali os soldados dele falaram: não, meu senhor, não tem ninguém aqui que está fazendo isso, né? Sabe qual é a verdade? Eles têm um profeta. O nome dele é Eliseu. Eu fico maravilhada, gente, eu vibro, eu sou assim mesmo. Eu tô sozinha fazendo a leitura antes de chegar aqui e eu fico dessa forma mesmo, desse jeitinho que eu tô aqui com você agora. Tá, então o que aconteceu aqui, queridos? Então eles falaram que era o profeta Eliseu, que descobria todos os planos, né, sabia de tudo e que contava tudo então. Aí o que aconteceu? Então ele ordenou: vai lá e você vai trazer esse profeta aqui. Foi isso que eles falaram, né? Então numa noite... aqui ó, então o rei ordenou para eles descobrirem onde ele estava, né? Mandaram soldados ir na captura dele. Aí, queridos, numa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros, né? E cavalos ali para poder ir para a cidade de Dotã, que era a cidade onde ele ouviu falar que o profeta Eliseu estava. Ok, cercou a cidade ali, né? Para poder pegar Eliseu. Aí, queridos, a palavra vai nos dizer que Eliseu estava com outra pessoa que estava servindo ele. No momento era Geazi, agora já era outra pessoa. E ali, quando ele viu o que estava acontecendo, esse servo que estava com Eliseu falou o seguinte: meu senhor, e agora? O que vai ser de nós? Eles cercaram uma cidade. O que vai ser? E a palavra vai nos dizer que Eliseu disse para ele: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está percebendo, olha como é que o profeta falou para ele, você não está percebendo que maiores são os que estão conosco do que eles. Olha que poder. Você não está percebendo que maior é o que está conosco do que eles? Queridos, e ali o profeta orou para que a visão desse servo dele se abrisse e para que ele pudesse contemplar tudo o que estava acontecendo ali. E a palavra vai nos dizer, queridos, que quando ele orou, os olhos dele se abriram, né? Os olhos desse servo dele se abriram e ele pôde contemplar que havia realmente ali naquela ocasião tropas, né, que estavam cercando realmente Eliseu ali. Então, moral da história, os olhos dele foram abertos e ele viu realmente tudo que naturalmente falando eles não estavam conseguindo enxergar. Outra coisa importante que aconteceu aqui, a partir do versículo 19, o profeta Eliseu foi ao encontro dos soldados, porque quando isso aconteceu, queridos, escute.
Ele orou, não foi? Ali, abriu os olhos do jovem, ele viu todas as colinas cobertas, né, com os carros de fogo, e enquanto os soldados vinham avançando, a palavra vai nos dizer também uma coisa importante, o profeta orou para que eles ficassem cegos, e eles ficaram cegos, eles não enxergavam nada, tanto que o próprio profeta Eliseu, seguindo aqui, depois teve que direcioná-los, levaram eles até Samaria, né, para poder conduzi-los, porque eles não estavam enxergando. O profeta ainda fez isso. Chegando lá, a palavra vai nos dizer que eles, o povo de Israel não guerrearam contra eles, não, alimentaram eles, depois dispensaram, eles partiram, não aconteceu uma guerra aqui novamente. Mas o que aconteceu ainda no capítulo 6, para você saber? O rei da Síria, que se chamava Ben-Hadad, o que ele fez? Voltou com o exército dele mais uma vez para poder atacar a cidade de Samaria. Só que dessa vez cercaram, queridos, a cidade de uma forma que não tinha como eles saírem. Então veio uma grande fome naquela cidade. A palavra vai nos dizer. E aqui, queridos, acontece uma coisa muito terrível. Por quê? Porque o rei está passando ali, o rei de Israel, e ele vê uma mulher gritando por socorro. Socorro, socorro. E ele sem saber como ajudar, mas ela diz o seguinte para ele: rei, me ajude, olha só, ontem eu matei o meu filho para poder alimentar eu e ela, né? Apontou ali para a amiga, suposta amiga, né? E hoje é o dia dela matar o filho dela para nós comermos, e ela escondeu o filho dela. Olha a que ponto, queridos, chegou essa situação do povo de Samaria aqui. Ela matou o próprio filho, então o rei ficou escandalizado, ele ficou assim, muito assustado. A palavra vai nos dizer exatamente isso, né? Então, ele mandou chamar o profeta Eliseu. Ele ficou bravo e falou o seguinte: hoje ainda eu vou matar Eliseu. O rei se revoltou contra o profeta Eliseu nessa ocasião aqui. Porque na cabeça dele ele pensava que era o Senhor quem tinha causado todo aquele mal. Mas, queridos, aqui a culpa, né, era do próprio pessoal da Síria que tinha cercado a cidade e realmente estava impedindo o povo de ir e vir. Mas eu tenho que te contar no último capítulo de hoje o que aconteceu. Segura aí. Então, no capítulo 7, que já é o nosso final, um final extraordinário de hoje, olha o que aconteceu. Então, o profeta Eliseu falou o seguinte: ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, por volta dessa mesma hora, na porta de Samaria, se venderão 9 litros de farinha da melhor qualidade, 18 litros de cevada e por uma peça de prata. Ou seja, estava havendo fome, queridos, não tinha como ter comércio. Então, quando ele falou isso, a palavra vai nos dizer que o oficial que estava auxiliando o rei falou o seguinte: tal coisa não pode acontecer, não tem como acontecer, mesmo se o Senhor abrisse as janelas dos céus. Então, ou seja, queridos, ele não deu crédito à palavra do Senhor ali, não deu crédito à palavra do profeta. Mas escute o que aconteceu. Ali, queridos, o profeta Eliseu falou o seguinte para ele, respondeu assim: você não vai ver realmente com seus próprios olhos. Não, desculpa, falou assim: você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer coisa alguma. E segura aí que eu vou te contar o que aconteceu com esse servo aqui, esse oficial que estava auxiliando o rei. Então, queridos, como é que essa história terminou? 4 leprosos estavam na porta da cidade, estavam famintos, né? Não tinha como entrar. Então eles pensaram o seguinte uns com os outros: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós tentarmos entrar na cidade, pode ser que a gente morra ou não, mas já que a gente vai morrer mesmo, pelo menos vamos tentar. Queridos, quando eles chegaram na porta da cidade, eles não viram oficial mais nenhum. Não viram, eles viram ali realmente que havia todas as coisas ali, os cavalos, tinham todas as coisas ali do exército inimigo, mas eles não estavam ali, estavam tipo abandonados. Então eles entraram, comeram, pegaram tudo que podia, a palavra aqui vai nos dizer, né? E quando eles estavam saindo, queridos, a palavra vai nos dizer que eles tinham bebido, já comido, né? Como eu disse. Por fim, eles pensaram assim: isso não é certo que nós estamos fazendo. Então, queridos, eles foram ali, comunicaram então aos guardas, né, o que estava acontecendo, explicaram tudo o que estava acontecendo, que não tinha ninguém. Contaram aos guardas de Israel o que estava havendo. Queridos, nessa ocasião, então, a palavra vai nos dizer que esse oficial, lembra do oficial? Desse oficial que falou para o profeta Elias que não tinha como, pro profeta Eliseu que não tinha como acontecer aquilo. Então, ele contemplou, a palavra vai dizer que ele realmente viu com seus próprios olhos o que estava vendo ali, mas, queridos, que ele foi pisoteado. A palavra vai nos dizer que o povo
nessa ocasião ficou naquele alvoroço, né? E ali acabou pisoteando ele junto ao portão e ele morreu, tá bom? E só para finalizar com você, já vamos acabar hoje o nosso devocional. Uma outra coisa também importante que aconteceu aqui. O rei tinha nomeado, a última informação, o rei aqui tinha nomeado como seu principal ajudante para poder ajudar, né, nessa questão aí desse movimento de tudo que estava acontecendo ali. Só que teve uma coisa que chamou minha atenção aqui, que é isso que eu quero finalizar com você hoje. Esse oficial, falei para você já, né? Esse oficial, ele não deu crédito àquilo que o profeta falou, queridos. E, infelizmente, ele acabou morrendo. E sabe que, muitas vezes, o Senhor tem falado conosco sobre diversas coisas, muitas coisas, né? E a gente tem acabado perecendo e sofrendo realmente por não considerar aquilo que o Senhor tem falado. Eu sei que o nosso tempo de devocional acabou, tá bom? O resumo foi isso. Termina o capítulo 7 dizendo que aconteceu então tudo conforme o profeta havia falado, né? Realmente eles acabaram saindo de medo, eles fugiram, né? A tropa inimiga. E que nessa ocasião aqui, queridos, o povo realmente voltou a comer, né? Mais ou menos assim para você entender. Mas que teve um final trágico para esse oficial que não considerou aquilo que chegou para ele. Então, o meu encorajamento para você hoje é que você possa considerar aquilo que tem chegado para você, viu? Considere a palavra do Senhor quando ela chegar para você, porque ela é o próprio poder de Deus em manifestação nessa terra, tá bom? Você quer ser bem-sucedido em tudo? Então, pega essa palavra, pratica essa palavra, considere essa palavra que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos, tá bom? Nós temos um encontro amanhã, tá certo? Vamos dar continuidade a esse propósito poderoso, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.